Sabe quando a gente observa um formigueiro trabalhando, tem uma sensação que é quase hipnótica. Uhum, total. É um caos aparente, né? Mas, na verdade, cada formiga ali sabe exatamente para onde ir, tipo, que peso exato carregar. E qual rota seguir? Exato. Sem parar um único segundo para refletir ou questionar a função dela. E, bom, se a gente analisar friamente, é um cenário fascinante justamente por isso. Pela absoluta falta de individualidade, sabe? Sim. Não tem espaço para improviso nenhum, o sistema é tudo, a formiga individual é apenas um vetor de energia ali dentro. O que nos leva direto ao cerne do nosso mergulho de hoje. Porque por muito tempo, o grande sonho de algumas das mentes mais influentes da nossa história recente foi, tipo, pegar essa dinâmica do formigueiro e aplicá-la ao nosso próprio ambiente de trabalho. Nossa, sim! Criar um verdadeiro formigueiro humano, né? Disso, operando em sincronia absoluta. Então, o nosso objetivo agora é decodificar o DNA do trabalho moderno. A gente vai investigar como essa busca implacável pela eficiência transformou seres humanos em engrenagens calculadas de um mecanismo colossal. E para realizar essa investigação, a gente vai mergulhar fundo nas raízes da administração científica. A nossa principal bússola hoje será a pesquisa detalhada que está no livro Teorias da Administração, do Antônio Lima Ribeiro. Uma base excelente. É uma base histórica riquíssima, sabe? Que nos permite mapear toda essa transição. A gente vai passar pelos cronômetros incansáveis do Frederick Taylor, depois caminhar pelas estrondosas linhas de montagem de Henry Ford. Clássico. Sim, e no fim, dissecar as críticas ferozes que esses modelos de gestão atraíram ao longo das décadas. E olha, o convite que fica para quem está nos ouvindo é, tipo, dá uma olhada para o próprio ambiente de trabalho hoje. Pensemos naquelas metas rigorosas no final do mês, sabe? Aquelas que ninguém escapa. Pois é. Nos processos padronizados que não podem ser burlados de jeito nenhum, na forma engessada como as tarefas são divididas entre os departamentos. Muitas vezes, a gente assume que essa estrutura é uma invenção da era digital ou do mundo corporativo moderno, mas, na verdade, o esqueleto de tudo isso foi forjado a fogo, suor e, literalmente, cronômetros há mais de um século. Exatamente. A estrutura corporativa que rege a vida de bilhões de pessoas hoje em dia não foi um acidente geográfico. Ela foi intencionalmente desenhada, testada à exaustão e imposta como um novo paradigma civilizatório mesmo. Caramba, paradigma civilizatório é um termo forte. Mas é a realidade. E para entender a magnitude dessa transformação, a gente precisa fazer uma viagem mental lá para o final do século XIX. Tá, vamos lá. Precisamos entrar no chão de fábrica daquela época, no momento em que a chamada improvisação foi declarada tipo a inimiga número 1 do progresso industrial. Certo, vamos desempacotar isso. Antes dessa revolução da eficiência, o cenário dentro das fábricas era um tanto caótico, para dizer o mínimo, né? Bastante caótico. Tinha uma prática generalizada que o Frederick Taylor, que é o pioneiro dessa mudança toda, apelidou de cera no trabalho. A famosa cera. Que era basicamente uma lentidão crônica. As pessoas trabalhavam num ritmo muito peculiar, ditado por elas mesmas. Cada artesão ou operário executava a função do jeito que achava melhor. Usando ferramentas que ele próprio escolhia ou até trazia de casa. Sim, era bem informal. Era um ambiente totalmente dominado pelo conhecimento empírico, sabe? Um operário mais jovem entrava na fábrica e ele aprendia observando um mais velho. Na base do olho. Isso, na base da tentativa e erro, da tradição passada ali boca a boca. E o Taylor, sendo engenheiro, com uma mente completamente obcecada por otimização, ele olhou para essa tradição e viu ali o que ele considerava um crime contra a produtividade. Um crime mesmo. Na visão dele, sim, ele viu um desperdício imperdoável de energia humana e de tempo. Ele concluiu que simplesmente não dava para confiar no critério individual do operário. Ele tirou a autonomia da galera. Totalmente. A solução para ele era substituir a tradição por uma ciência exata. E foi assim, desse incômodo, que nasceu a administração científica. E para quem está ouvindo a gente entender o peso dessa mudança, acho que a analogia da culinária funciona perfeitamente aqui. Boa, manda ver. Pensemos na forma tradicional de cozinhar. É aquele método que passa pela avó, sabe?
Joga-se um pouco de sal, prova o caldo, adiciona uma pitada de tempero ao olho. Aquela coisa de abaixar o fogo dependendo de como a panela tá borbulhando. Exato. É um processo super instintivo, quase artístico. O resultado pode até ser um prato maravilhoso, mas é inconsistente, né? Depende do dia. Depende 100% do talento e do humor de quem está segurando a colher de pau naquele momento. E o Taylor olhou para esse, digamos, cozinheiro industrial e decidiu que a fábrica não precisava de artistas. Ela precisava de reprodutibilidade. É aí que entra a transição radical da coisa. A proposta do Taylor não era apenas, melhorar a receita da avó, mas transformar essa cozinha num laboratório de gastronomia molecular. Nossa, ótima comparação. Porque na gastronomia molecular, a improvisação não é apenas indesejada, ela é proibida. Exigem-se exatas 4 gramas de sal negro, a água tem que ser mantida rigorosamente a 72 graus Celsius e o tempo de mistura é de cravados 45 segundos. Sem tirar nem pôr. O que o Taylor fez foi aplicar essa mesma frieza métrica ao trabalho braçal. Ele estabeleceu uma separação drástica entre quem pensa e quem faz. De um lado, a gerência passa a ser a dona absoluta da receita perfeita. E do outro? Do outro, o operário é reduzido a um mero executor daquela receita. E essa ruptura na divisão do trabalho é o grande ponto de virada histórico. Porque aí criou-se o conceito do homem de primeira classe. O homem de primeira classe. Isso. Na teoria taylorista, esse trabalhador ideal não é aquele que inova, sabe? Aquele que dá ideias brilhantes para melhorar a fábrica. Ah, aquele cara proativo que a gente valoriza hoje. Esquece ele! Pelo contrário, o homem de primeira classe é selecionado e treinado exclusivamente para executar a sua pequena e fragmentada tarefa, sem nenhum milissegundo de desperdício. Bizarro. E a justificativa que eles usavam para conseguir essa submissão total repousava numa ideia chamada homo econômicos. Ah, pausa rápida aqui, porque esse é um ponto que não desce facilmente para mim, sou bem sincero. É polêmico mesmo. Porque o homo econômicos parte da premissa de que o ser humano só se move para trabalhar, pura e simplesmente influenciado pelo fator financeiro. A ideia de que a gente é movido apenas pela ganância de ganhar um prêmio salarial e pelo terror absoluto de perder o emprego e passar fome. É a base da teoria. Mas, assumir que a natureza humana se resume a essas 2 engrenagens básicas não é de um cinismo assustador e uma visão extremamente redutora. Assustador, talvez, mas, bom, do ponto de vista de quem estava desenhando o sistema, era uma simplificação matemática totalmente intencional. Se conectarmos isso a um panorama maior, a genialidade obscura do taylorismo foi usar essa frieza calculada como ferramenta de controle, sabe? Como assim controle? Ao tratar o trabalhador apenas como um buscador de recompensas financeiras, pagando bônus por peça produzida, por exemplo, o Taylor conseguiu comprar o consentimento do operário. Entendi. E com isso, ele desarmou o maior poder que a classe trabalhadora tinha até então, que era o monopólio do conhecimento técnico. Nossa, isso inverte totalmente a balança de poder. Exato. Porque antes, pensa bem, se o dono da fábrica demitisse o mestre artesão, a fábrica parava. Só o artesão sabia como fazer o produto do começo ao fim. Exatamente isso. O conhecimento técnico pertencia a quem suava a camisa lá no chão de fábrica. Ao centralizar o planejamento no escritório da gerência, o trabalhador se tornou substituível. O manual de instruções passou a ser o verdadeiro mestre. Mas isso levanta uma dúvida de logística gigantesca. Qual? Se a gerência agora detém todo o conhecimento de como trabalhar, como é que esses engenheiros engravatados, lá trancados nos escritórios, descobrem qual é de fato a melhor maneira de operar uma máquina lá embaixo, no meio da fuligem? Eles não estavam com a mão na massa, né? Pois é. Como eles sabiam? Eles não precisavam estar. Porque eles transformaram a observação numa ciência cirúrgica. Algo que ficou conhecido como o estudo de tempos e movimentos, ou apenas EMT. EMT, tá. O Taylor foi o pioneiro ao introduzir o cronômetro na fábrica, é verdade. Mas quem realmente elevou essa prática a níveis estratosféricos, quase obsessivos, foi o casal Frank e Lillian Gilbert, isso já nas primeiras décadas do século XX. O nível de detalhamento metodológico que eles aplicaram é de cair o queixo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. E eu diria até que ganha contornos de ficção científica da era industrial.
Porque como eles conseguiam mapear e cronometrar algo tão fluido quanto o movimento do corpo humano? Através da tecnologia de ponta daquela época. Os Gilberts não ficavam apenas olhando de longe com uma prancheta na mão. Eles queriam visualizar o invisível, sabe? O trajeto exato de onde a energia estava sendo desperdiçada. Tá, e como faz isso sem raio-x? Eles inventaram técnicas onde prendiam pequenas lâmpadas nas pontas dos dedos dos operários. Espera aí. Lâmpadas nos dedos. Como assim? Sim, pequenas luzes mesmo, amarradas nas mãos, e então eles usavam câmeras com longa exposição fotográfica para registrar o movimento do trabalhador enquanto ele executava a tarefa. Tudo isso num ambiente escurecido. Caramba! Parecia um show de luzes. Quase isso. O resultado na fotografia era uma série de linhas luminosas que mostravam exatamente o caminho percorrido pelas mãos. Onde a linha se cruzava ou onde havia muito zigue-zague, eles identificavam como desperdício. E aí corrigiam? Isso. O objetivo era refinar esses rastros de luz até que eles formassem apenas linhas retas ou curvas bem curtas e suaves. Olha, isso é um nível de dissecação corporal perturbador. Muito. É pegar o corpo humano e tratá-lo literalmente como o braço de um robô que precisa ser calibrado. E eles criaram até uma linguagem própria para isso, não foi? Criaram o que eles chamavam de Terbligs, que, curiosamente, é Gilbert escrito ao contrário, com uma pequena variação no final. Criativa. Era uma simbologia incrivelmente detalhada, que transformava a ação humana num diagrama estático de engenharia. Um círculo nos manuais deles representava uma operação, ou seja, o momento em que a peça estava sendo fisicamente alterada. Um quadrado representava uma inspeção, o ato de checar a qualidade. Uma seta era o transporte, o movimento da peça de um lado para o outro. Ou seja, eles fragmentaram a complexidade do trabalho humano em microações matemáticas. Exatamente isso. E as regras que surgiram a partir desses estudos. Quando a gente analisa as recomendações práticas de economia de movimentos deles, cara, parece um microgerenciamento tirânico. Sem dúvida. Imagina chegar ao seu posto de trabalho e o supervisor informar que a regra da empresa dita que as suas duas mãos devem, obrigatoriamente, começar e terminar os movimentos em uníssono. E que movimentos em zigue-zague são infrações, né? Infrações. A arquitetura do espaço também era milimetricamente pensada. As ferramentas precisavam estar todas previamente dispostas num raio de alcance exato dos braços. Para a pessoa não precisar esticar as costas. Isso, para evitar a necessidade de curvar a coluna. Os Gilbert introduziram o uso agressivo da gravidade também. Como assim? Eles pensavam, por que usar a força muscular para empurrar uma peça para a próxima etapa, se é possível deixá-la cair por uma calha inclinada? Faz sentido físico. E eles calcularam a altura ideal de bancadas e assentos para que o operário pudesse trabalhar com a mesma postura, fosse de pé ou sentado. Gente, literalmente coreografar um balé de fábrica, onde até a direção para a qual se deve olhar está pré-determinada. É muito difícil não julgar isso como um sistema cruel e opressor, sabe? A sensação de opressão é inevitável aos nossos olhos modernos, claro. Contudo, é fundamental a gente entender a justificativa que alimentava essa engenharia toda na época. Qual era a desculpa? O objetivo declarado, segundo os teóricos dali, não era chicotear o operário para ir mais rápido, num ritmo sádico. A justificativa central era a gestão da fadiga. Espera, vamos com calma aí. Exigir que alguém trabalhe como uma máquina de forma ininterrupta era vendido como uma forma de gerenciar o cansaço. Isso soa muito contraintuitivo para mim. Entendida apenas como uma sensação subjetiva de cansaço. Ela era vista como um acúmulo perigoso de toxinas e substâncias residuais no organismo. Provocadas pelo esforço. Exato, provocadas pelo esforço desnecessário. Ao eliminar os movimentos em zigue-zague e usar a gravidade em vez dos músculos, a administração científica argumentava que estava, na verdade, salvando o corpo do operário de uma intoxicação química e do esgotamento nervoso. Entendi. Eles vendiam isso como saúde ocupacional, no fim das contas. Praticamente isso. Eles defendiam pausas cronometradas para recuperação e afirmavam que o ritmo de trabalho deveria ser tão suave e automático que o corpo quase não sentiria o peso do esforço. O resultado final dessa coreografia era o famoso The One Best Way. A única e melhor maneira de executar qualquer tarefa. Exatamente. Certo. Sob essa ótica quase médica da época,
Até dá para entender como eles vendiam a ideia para a sociedade. O Taylor e os Gilbert otimizaram o movimento do indivíduo até a última gota de eficiência. O corpo foi hackeado. Foi. Mas, otimizar um operário isolado com lâmpadas nos dedos é uma coisa. O próximo passo lógico exigia alguém capaz de pegar essas ideias de laboratório e aplicá-las em escala colossal. E é aí que o palco da história se abre para o Henry Ford e a sua implacável linha de montagem. O famoso Fordismo. Sim, o Henry Ford não inventou a produção eficiente, mas ele a converteu numa força da natureza. Ele foi o executor mais brutal e bem-sucedido dos princípios tayloristas. Ele pegou a teoria e jogou no mundo real. E o foco do Ford deixou de ser apenas a otimização de uma única pessoa e passou a ser a otimização do fluxo total da fábrica. O ícone absoluto disso foi a produção do modelo T, feita através da esteira rolante. A clássica imagem dos carros passando na esteira. Isso, mas para além da engenharia brilhante, o Ford fez um movimento no campo dos recursos humanos que chocou o mundo em 1914. O salário? Ele anunciou o pagamento de $5 por um dia de 8 horas de trabalho. Olha, para a nossa audiência dimensionar o impacto disso, na época os salários em fábricas concorrentes beiravam os $2,50 por jornadas exaustivas de 10 às vezes 12 horas. Era menos da metade do salário por muito mais horas. Exatamente. Pagar o dobro por menos horas de trabalho soa como o maior ato de filantropia corporativa do século. Mas cadê a pegadinha nisso? Isso foi benevolência autêntica ou foi só o preço astronômico necessário para comprar a alma de um indivíduo e submetê-lo a um sistema que enlouqueceria qualquer pessoa normal? É exatamente nesse ponto que as críticas mais profundas emergem, sabe? E a análise do pensador marxista Antônio Gramsci, que é citada no nosso material de base, lança uma luz ofuscante sobre o Fordismo. O que ele dizia? O fascinante aqui é a transição psicológica. Com o Taylor, se o trabalhador quisesse ganhar mais dinheiro, ele precisava se esforçar mais fisicamente para bater metas e ganhar bônus, lembra? A vontade de acelerar partia do indivíduo. Ou seja, a clássica metáfora da cenoura na ponta da vara. Exato. E no sistema de Ford? Como funcionava na esteira. No Fordismo, a cenoura desaparece e entra o motor elétrico. O trabalhador não escolhe mais acelerar ou desacelerar. A esteira móvel traz a peça até ele num ritmo inexorável. E ele não controla nada. Nada. Não existe prêmio por ir mais rápido, porque é fisicamente impossível ir mais rápido que a esteira, e ir mais devagar significa paralisar toda a fábrica. O operário é subjugado ao ritmo da máquina. Ele se torna o prisioneiro de uma engrenagem que não sente sono, dor ou tédio. É a mecanização definitiva do ritmo biológico. Precisamente. E segundo a leitura de Gramsci presente nas teorias de administração, esse salário astronômico de $5 não tinha absolutamente nada de caridade. Era compensação. Tratava-se de um mecanismo rigoroso de adaptação psicológica. O nível de desgaste nervoso e físico na linha de Ford era tão brutal e a alienação era tão profunda que, sem um salário excepcional, os trabalhadores simplesmente abandonavam a fábrica em dias. O dinheiro era o amortecedor da exaustão. Mas tinha uma contrapartida moral assustadora nisso tudo também, né? Ah, sim. Muito forte. Porque essa contrapartida invadia a privacidade das pessoas de uma forma que seria impensável hoje em dia. A fábrica não queria controlar apenas os braços do trabalhador. De forma alguma. O Ford entendia que um trabalhador não consegue operar nesse nível de tensão mecânica se tiver uma vida pessoal desregrada. Por isso, a Ford Motor Company criou um infame departamento sociológico. Gente, departamento sociológico soa até bonito, mas... Mas o objetivo desse departamento era garantir que o alto salário fosse entregue apenas a quem, entre aspas, o merecesse. E como eles definiam quem merecia receber o pagamento completo no fim da semana? Eles literalmente enviavam inspetores de surpresa até as casas dos operários. Sério? Sério. Esses inspetores verificavam o nível de higiene e limpeza do lar,
Avaliavam se o operário era casado, se os filhos estavam frequentando a escola bonitinho, se ele mantinha uma conta poupança no banco. Nossa, e se o trabalhador decidisse, sei lá, ir a um bar no domingo para esquecer da esteira rolante, tomar uma cerveja? Se fosse descoberto, ele perdia a qualificação para o salário de $5. Cortavam o salário. Cortavam. O alcoolismo era combatido ferozmente pela empresa, assim como qualquer flerte com ideias de sindicalização. A imposição era de um estilo de vida puritano imposto de cima para baixo. Que loucura. E o Gramsci via nisso uma construção deliberada de uma nova visão de mundo. Não era apenas moldar um operário, era fabricar um novo tipo de ser humano psicofisicamente adaptado às exigências do capital e da produção em massa. A vida fora da fábrica tinha que estar 100% subordinada à conservação de energia para o dia seguinte na esteira. Então, o que tudo isso significa? O que nos leva diretamente ao grande tribunal da história da administração. Diante de ferramentas de controle tão opressivas, tanto físicas quanto morais, como é que esse legado é julgado hoje? Bom, existem dois lados dessa moeda no material que analisamos. Vamos começar pela crítica, então. A crítica principal aponta para um cenário sombrio, o que chamam de automatismo operário. As instruções eram tão minuciosas e a fragmentação era tão severa que o trabalhador era efetivamente amputado da sua capacidade de pensar. Ele se tornou um autômato, uma marionete que respondia aos puxões de corda do departamento de planejamento. Ele virou parte da máquina. Isso. E os opositores sempre ressaltaram a visão microscópica desse modelo. A empresa era tratada como um tubo de ensaio fechado, sabe? Ignorando completamente as necessidades sociológicas, psicológicas e informais do ser humano ali dentro. O que a longo prazo deve ser devastador. A crítica advertia justamente que essa superespecialização era perigosa para o próprio trabalhador a longo prazo. Imagina um indivíduo que passa 20 anos apertando o mesmo modelo de porca no chassi de um carro. Ele perde completamente a visão do todo. Se ele fosse demitido. A atividade artesanal foi completamente aniquilada. Mas, olha, tem um contraponto brutal a essa visão meio romântica do artesão. E nós precisamos encarar essa defesa também, para sermos justos com a teoria. As fontes mostram bem os dois lados. Porque os defensores do Taylorismo e do Fordismo argumentam que essa instrução padronizada não foi uma forma de emburrecer o ser humano, mas sim de elevar a sua capacidade a um nível de elite. Isso levanta uma questão importante, a analogia que eles usam. Sim, eles usam uma analogia muito potente. Eles comparam um operário de linha de montagem com um cirurgião moderno. Mas, sendo muito sincero, eu vejo um abismo aí. Comparar um homem que não tem escolaridade e passa o dia batendo o martelo com um cirurgião que estudou por mais de uma década. Como isso sequer faz sentido? A genialidade da analogia está no processo, não na classe social da profissão. Sabe? Tá, me explica melhor. Pensemos no treinamento de um cirurgião de ponta. Quando ele entra num centro cirúrgico para realizar, digamos, uma ponte de safena, ele não é encorajado a ter surtos criativos ou a improvisar um novo método de corte no meio do caminho. Eu definitivamente não gostaria que o meu médico improvisasse. Exatamente. A medicina moderna mapeia rigorosamente o corpo humano. O cirurgião recebe um protocolo rígido, uma melhor maneira comprovada de abrir o tórax. Ele utiliza ferramentas altamente especializadas que lhe são entregues na mão por assistentes, numa ordem bem específica. Ah, tô começando a ver o paralelo. Cada movimento, cada sutura segue um padrão global exaustivamente testado para minimizar o erro e a fadiga do médico. Então a ideia é que o cirurgião é, na verdade, o pináculo do Taylorismo aplicado. Exatamente. Ele não cria a cirurgia, ele a executa segundo as melhores práticas estabelecidas. O argumento de defesa do modelo industrial é que o Taylorismo fez pelas massas trabalhadoras o que o método médico faz pelos cirurgiões. Tá, entendi a visão deles. Ao invés de deixar um operário comum bater a cabeça tentando descobrir como fabricar uma peça de motor do zero, a gerência projeta a melhor ferramenta, a melhor rotação da máquina e o melhor ângulo de corte. O trabalhador, ao seguir fielmente essas instruções, consegue produzir com uma eficiência tão gigantesca que o seu valor de mercado explode.
Ele produz muito mais do que sozinho. É o treinamento num método altamente restrito que permitiu a pessoas comuns alcançar a produtividade e, consequentemente, os salários necessários para ascender a classe média na época. Olha, isso traz um choque de realidade inegável. Por mais doloroso e filosoficamente incômodo que seja admitir que a mecanização extrema reduziu a autonomia humana, foi exatamente essa fragmentação brutal que permitiu a massificação dos bens de consumo, né? Com certeza. Foi isso que derrubou os custos de produção de carros, roupas, eletrodomésticos e até alimentos. O mundo de abundância material que a nossa sociedade desfruta hoje e que a gente dá como garantido foi erguido sob a fundação desse formigueiro humano incansável. Essa é a tensão irreconciliável da Revolução Industrial. O saldo histórico é um paradoxo denso. Por um lado, ganhou-se uma elevação sem precedentes no padrão de vida material de milhões de pessoas que antes viviam, na subsistência agrícola. Sim. Mas o preço cobrado por isso foi o esvaziamento total do significado do trabalho cotidiano. Trocou-se a alma criativa do artesão pelo contra-cheque estável do consumidor. É profundo isso. Então, recapitulando a densa jornada do nosso mergulho de hoje, a gente saiu daquelas fábricas enfumaçadas, onde imperava a cera no trabalho, aquele ritmo lento ditado pelos operários. Acompanhamos a entrada de Frederick Taylor com sua prancheta, separando de vez os que pensam dos que apenas executam. Vimos Frank e Lillian Gilbert prendendo lâmpadas nas mãos dos trabalhadores e fotografando rastros de luz para exterminar qualquer movimento inútil. Parecia ficção científica. Total. E aí, testemunhamos a consolidação desse laboratório gigantesco nas mãos de Henry Ford, que amarrou o ser humano à velocidade incessante da esteira rolante, policiando até mesmo o que acontecia dentro das casas dos seus empregados. E por que revisitar essas engrenagens do passado é tão urgente para a gente agora? Porque a ilusão mais perigosa que a gente pode ter é acreditar que esse sistema foi superado só porque as fábricas sujas deram lugar aos escritórios de vidro com ar-condicionado, sabe? Isso é uma grande ilusão. A verdade é que a essência do Taylorismo não foi extinta de jeito nenhum. Ela apenas evoluiu para uma forma mais fluida e invisível. A gente não precisa mais de supervisores carrancudos com cronômetros prateados nas mãos, vigiando os movimentos dos nossos ombros. Porque hoje o cronômetro está escondido no código. Está no software que mede até os milissegundos o tempo médio de atendimento num call center, punindo o operador que gasta 3 segundos a mais respirando entre uma ligação e outra. Exato. Está no algoritmo do aplicativo de entrega, que define uma rota implacável no mapa e calcula o tempo de chegada que o motorista deve cumprir, desconsiderando totalmente o trânsito real, a fadiga do cara ou está chovendo. A esteira de Henry Ford foi digitalizada, e agora ela se move dentro das nossas telas. Nossa, sim. O controle de tempos e movimentos expandiu suas fronteiras do espaço físico da fábrica de automóveis lá de trás, direto para a vastidão da infraestrutura de dados moderna. O fantasma de Taylor, armado com seu cronômetro e a sua busca pela eficiência fria, ele caminha livremente pelos corredores dos servidores atuais. E isso nos deixa de frente a uma reflexão final que é bem perturbadora, que eu gostaria muito que ficasse pairando no ar após o fim desse nosso mergulho. A genialidade sombria do século XX foi utilizar a câmera e a observação para dissecar, fragmentar e automatizar completamente o esforço corporal. O movimento das pernas e dos braços foi transformado numa rotina de produção matemática. O corpo foi completamente dominado. Qual seria a fronteira restante, então? Esse é o grande desafio mental do século XXI. Hoje, a inteligência artificial não está observando os nossos braços, ela está mapeando intensamente as nossas mentes. Ela registra e aprende com a forma como codificamos bancos de dados, como escrevemos roteiros, como desenhamos ilustrações e como a gente estrutura estratégias de negócios. Cada clique vira um dado. Cada clique, cada frase digitada, cada decisão numa planilha é um dado coletado. Se o taylorismo original expropriou o conhecimento manual do chão de fábrica e o entregou para a gerência de engenharia, será que não estamos agora no epicentro de um novo e silencioso estudo de tempos e movimentos? Só que desta vez as câmeras estão apontadas para a nossa cognição.
É de arrepiar. Estaríamos nós à beira de um mundo onde até mesmo as profissões mais criativas e intelectuais serão fragmentadas, transformadas em the one best way e devolvidas a nós em forma de comandos gerados por algoritmos? Seremos nós que trabalhamos com ideias os próximos a ouvir. Esta não é a maneira mais eficiente de pensar? Olha, uma interrogação fundamental e imperativa para nossa era. A resposta a ela vai redefinir não apenas o futuro da economia, mas o próprio significado de ser humano no ambiente de trabalho. Fica a reflexão para quem está acompanhando a gente. O formigueiro nunca para. Até o próximo mergulho. Imagine gerenciar uma empresa onde, a cada ano, todo o seu quadro de funcionários decide simplesmente pedir demissão. Nossa, é o pesadelo de qualquer gestor. Pois é, e não é só uma vez. Tipo, a sua equipe inteira vai embora. E a empresa precisa substituir todo mundo quase 4 vezes ao longo de um único ano. A sensação é de que o negócio está em colapso absoluto, com certeza. Exatamente. Uma empresa enfrentando essa crise de retenção estaria com os dias contados. Mas lá em 1913, teve uma fábrica passando exatamente por esse pesadelo que usou esse caos iminente para desenhar o projeto do mundo moderno. E é uma virada histórica impressionante. Sim. E no nosso mergulho profundo de hoje, a gente tem uma pilha de fontes incríveis, textos históricos, análises acadêmicas sobre administração. E a nossa missão é entender como Henry Ford transformou um desastre na linha de produção em uma reescrita completa das regras do trabalho, do consumo e do bem-estar. É um cenário quase inacreditável quando a gente olha para os números frios, sabe? Mas para entender como a Ford chegou a esse ponto de ruptura e como ela revolucionou a indústria para sair dele, a gente precisa dar um passo atrás. Até porque essas coisas não surgem do nada, né? Exato. O período ali entre 1880 e 1900 foi marcado por um impacto sísmico, que foi a Revolução Industrial. A sociedade estava mudando de uma base agrária e de pequenas oficinas para algo monstruoso em escala. Uma mudança brutal. Muito. E para dar uma dimensão exata que eu tirei das nossas fontes, o número de trabalhadores da indústria americana saltou de 2,7 milhões para 4,5 milhões nesse curto intervalo. Caramba! É um influxo gigantesco de seres humanos para dentro de galpões, num piscar de olhos, historicamente falando. Pois é. O ambiente de trabalho foi completamente desfigurado. Oficinas que antes, abrigavam 10 ou 20 artesãos, de repente se tornaram complexos gigantescos. Aquelas usinas siderúrgicas enormes, né? Isso. As maiores fábricas da época chegaram a ter entre 8 e 10 mil empregados sob o mesmo teto. Pense na complexidade disso. É quase uma cidade pequena inteira batendo ponto no mesmo lugar. Exato. E não havia um sistema testado para gerenciar 10 mil pessoas batendo em metal, movendo peças pesadas e tentando construir máquinas complexas ao mesmo tempo. O caos era a regra, não a exceção. E é por isso que essa história é tão fundamental para quem está escutando a gente. Porque o mundo moderno que a gente vive, com aquelas prateleiras cheias de produtos acessíveis, o conceito de ter um final de semana livre, jornadas de trabalho regulamentadas, um salário padrão, tudo isso não existe no vácuo. Com certeza não. Tudo isso foi forjado e muitas vezes de uma forma exaustiva e bem dramática dentro daquelas primeiras fábricas. A vida contemporânea foi literalmente montada ali, no meio daquela poeira e graxa. A sociedade de consumo em massa dependia de alguém botar ordem nesse caos. E antes de Henry Ford tentar resolver o problema, houve uma primeira tentativa monumental de domar a fábrica, que era o método dominante da época, o sistema de Frederick Taylor. O famoso Taylorismo. Lembra essas fontes? A impressão que dá é que a obsessão do Taylor era eliminar qualquer centésimo de segundo desperdiçado. Perfeito. Taylor era o pai da administração científica. O foco do sistema taylorista era o tempo padrão e o controle absoluto dos movimentos do trabalhador individual. Era bem rígido, né? Muito. A administração prescrevia de forma milimétrica como o operário deveria se mover, havia gerentes com cronômetros na mão, medindo o tempo que um homem levava para levantar uma ferramenta, o ângulo do braço dele, quantos passos ele dava. Nossa, que nível de microgerenciamento! Total.
A ideia era tratar o corpo humano como um mecanismo que precisava ser otimizado para economizar esforço. Sabe, tentando visualizar isso a partir dos textos, é como imaginar um chefe de cozinha tentando preparar um prato mais rápido e a solução da gerência é ficar do lado dele com um cronômetro, ditando a velocidade que ele deve picar uma cebola. É uma boa imagem? Né? Tipo, corte mais rápido, flexione menos o pulso, dê passos mais curtos até a geladeira. É uma tentativa de forçar o ser humano a agir como uma engrenagem perfeita. Exato. Mas o chefe ainda precisa parar de picar, andar até a geladeira, pegar o tomate e voltar. Há um limite físico para o quão rápido um ser humano consegue se mover pela cozinha. Essa é uma analogia excelente para ilustrar a limitação do Taylorismo. Taylor queria que o homem se movesse mais rápido e com mais eficiência pelo espaço. O que Henry Ford fez foi mudar completamente o paradigma. Ele pensou o seguinte: e se o homem não precisasse mover pelo espaço? E se a cozinha inteira vier até o chefe? O que nos leva para aquela que é, honestamente, uma das anedotas mais chocantes das nossas fontes. Eu confesso que fiquei muito surpresa. É uma história clássica, mas sempre impressiona. Sim. Eu estava lendo sobre a origem da linha de montagem móvel, esperando encontrar alguma história sobre uma visita a uma fábrica de relógios suíços ou algo super tecnológico para a época. Mas a inspiração não veio da engenharia mecânica, veio de um matadouro em Chicago. Sim, a famosa linha de desmontagem de carne. Espera, um matadouro? Como exatamente a observação de vacas sendo cortadas se transforma no projeto de construção de um automóvel? O que é fascinante aqui é o pensamento reverso. Torna a coisa genial. Nesses matadouros de Chicago, Ford observou que as carcaças dos animais eram presas por ganchos e ficavam deslizando por trilhos fixados no teto. Ah, entendi. A carcaça ia passando por uma fileira de açougueiros. Cada açougueiro ficava perfeitamente parado no seu posto e fazia apenas um corte específico. A carne vinha até eles, o corte era feito e a carcaça seguia para o próximo. Ninguém perdia tempo caminhando pelo galpão. Então, ao invés de desmontar um animal, a ideia foi usar o mesmo princípio para montar um carro. O operário fica estático e o chassi do carro vem até ele por uma esteira. Essa foi a grande ruptura com o Taylor. A esteira rolante tirou o foco do controle dos movimentos individuais e o colocou na velocidade do produto. O trabalhador passou a ser conduzido a um ritmo involuntário. O famoso ritmo da máquina. Isso. Ele não precisava mais ser cronometrado individualmente, porque a velocidade da esteira ditava o ritmo da fábrica inteira. O chão se movia. Voltando àquela analogia do chefe, é como se a tábua de cortar estivesse numa esteira. A cebola chega, ele corta, a esteira leva a cebola picada embora e já traz o tomate. O chefe nunca sai do lugar. Exatamente. E a eliminação desse tempo de caminhada e de busca por peças trouxe um salto de eficiência que, desafiava a lógica da época. Antes dessa mecanização contínua, montar um único chassi de carro levava 12 horas e 28 minutos. Quase 13 horas. Sim. E com a adoção da linha móvel em 1914, o tempo despencou para 1 hora e 33 minutos. Mais tarde, chegou a absurdos 84 minutos por carro. É impressionante. De mais de 12 horas para pouco mais de 1 hora. A velocidade física da produção estava completamente resolvida então. Mas, além dos textos sobre a estrutura do negócio, fica claro que construir um carro rápido não significa automaticamente criar um império financeiro. Com certeza não, são coisas bem diferentes. É, porque uma empresa pode construir milhares de carros por dia e ir à falência se os custos ou o fluxo de caixa estiverem errados. E é aqui que os textos introduzem o motor invisível da Ford, os 3 princípios. A linha de montagem era só a manifestação física de uma arquitetura financeira muito precisa, sabe? Esses 3 pilares são conhecidos como os princípios da produtividade, da intensificação e da economicidade. Ok, vamos desvendar isso. Porque os nomes parecem conceitos de um livro chato de economia, mas a aplicação prática é fascinante. O primeiro é a produtividade. Isso se refere à linha de montagem em si. Sim, a base é a especialização extrema. A produtividade aumenta quando o trabalhador faz uma única tarefa, repetidas vezes, alcançando uma agilidade máxima. Com isso, o empresário consegue um volume de produção inédito.
O que derruba o custo, imagino. Exatamente. Com o volume gigantesco, o custo de fazer cada unidade cai drasticamente, o que permite vender o produto mais barato para o consumidor. É a lógica de ganhar na quantidade, não naquela margem de lucro unitária altíssima. Fazer mais, gastando menos por unidade. Compreensível. E a intensificação? O que está sendo intensificado aqui? O capital. O princípio da intensificação é sobre a velocidade do dinheiro e dos materiais. A ideia central é diminuir ao máximo o tempo em que o capital investido fica parado. Dinheiro parado é prejuízo, né? Exato. A matéria-prima precisa virar produto e o produto precisa chegar ao mercado num piscar de olhos. O minério de ferro não pode ficar semanas no pátio. Ele chega, é derretido, vira uma peça, entra na linha de montagem, o carro é finalizado e despachado imediatamente. Estoque parado é dinheiro morto. Então é do minério à concessionária no menor tempo possível. Isso cria um ritmo frenético. Mas aí a gente chega no terceiro princípio, a economicidade. E aqui, olha, eu confesso que fiquei meio confusa durante a leitura. É normal, o termo confunde mesmo. É porque, à primeira vista, economicidade soa apenas como cortar gastos. Tipo, comprar peças mais baratas, chorar desconto com o fornecedor, economizar na conta de luz. Qual é a genialidade oculta nesse terceiro pilar? Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente vê que é muito mais sofisticado do que simplesmente pechinchar com fornecedores. A grande sacada da economicidade de Ford era uma manipulação agressiva e brilhante do tempo de fluxo de caixa. Como assim? O objetivo era reduzir o volume de estoque em transformação a tal ponto que a empresa conseguisse fazer algo que parecia mágica financeira. Vender o carro e receber o dinheiro do cliente final antes de precisar pagar as contas da produção daquele mesmo carro. Espera aí. Ele montava o carro em 84 minutos, despachava e vendia em poucos dias, o cliente pagava, mas a fatura do fornecedor de aço ou o salário do operário que apertou os parafusos, isso só vencia no final do mês. Exato. O prazo de pagamento da matéria-prima e dos salários era muito maior do que o tempo necessário para produzir e vender o veículo. Ford estava, na prática, financiando seu império com o dinheiro dos outros. Genial. Sim, ele quase eliminou a necessidade de usar capital próprio para sustentar a operação diária. O processo gerava um fluxo de caixa positivo gigantesco de forma perpétua. Isso é engenharia financeira de altíssimo nível. Uma coreografia de metal e capital que funciona sem falhas. A máquina era perfeita. Mas sempre tem o fator biológico que quebra a máquina perfeita, né? Ah, sempre tem. O elemento humano. É, porque a esteira rolante de metal e o fluxo de caixa matemático não se cansam. Mas os seres humanos que operavam essa máquina maravilhosa eram de carne e osso. O que nos traz de volta aquele dado insano do começo da nossa análise. É o grande paradoxo da linha de montagem. A esteira rolante resolveu a velocidade, mas destruiu a experiência do trabalho. A padronização extrema transformou o ofício de montar um carro em algo dolorosamente monótono. Totalmente sem alma. Imagina ficar em pé, parado no mesmo metro quadrado, apertando a mesma porca 5.000 vezes por dia, sem nenhum controle sobre a velocidade em que a próxima porca chega. É uma exaustão física e psicológica brutal, e o custo humano cobrou seu preço. Nas fontes, tem aquele número da fábrica de Highland Park, que o texto inclusive menciona, estar localizada no estado de Illinois. O índice de rotatividade de funcionários, o turnover, atingiu 370% no ano de 1913. É um colapso iminente. O sistema estava literalmente moendo as pessoas. A fábrica trocava quase 4 vezes o seu quadro inteiro de funcionários no espaço de 12 meses. O material aponta que a Ford precisou contratar 50 mil pessoas ao longo daquele ano. 50 mil. É um número absurdo. Sim, e isso apenas para conseguir manter os postos preenchidos de uma equipe que deveria ser de 13 mil funcionários. As pessoas simplesmente entravam, experimentavam o tal do ritmo involuntário da esteira, ficavam completamente exaustas e iam embora. Isso levanta uma questão importante, sabe? Como manter as pessoas nesse ritmo? Porque o impacto dessa rotatividade para o negócio é devastador. Lembra do princípio da produtividade?
Ele depende de operários ágeis e treinados. Se a pessoa acabou de chegar, ela é lenta. É exato. Se você está constantemente colocando novatos na linha, a esteira precisa parar, peças são danificadas, o treinamento custa muito caro. De nada adianta a engenharia permitir construir um carro em 84 minutos se não há ninguém na fábrica disposto a tolerar o trabalho. Então, no fim das contas, o gargalo do império de Ford não era o aço nem a borracha, eram as pessoas. E a solução que ele encontrou para estancar essa sangria abalou as estruturas do mundo industrial. Foi uma resposta radical e, até certo ponto, meio desesperada. Primeiro, ele reduziu a jornada de trabalho, que nas indústrias da época costumava ser de 10 a 12 horas diárias, para 8 horas. O que por si só já é enorme. Tirar de 2 a 4 horas de trabalho por dia já é uma mudança de vida significativa para as famílias. Com certeza. Mas o abalo sísmico mesmo veio no pagamento. O valor habitual que um operário de fábrica ganhava na época era em torno de $2,34 por dia. E aí Ford anunciou que passaria a pagar impressionantes $5 por dia. Ele mais do que dobrou o salário base de uma só vez. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque é fácil a gente olhar para isso hoje e pensar, que atitude humanitária. Mas analisando os textos, fica muito claro que não houve nenhuma crise repentina de consciência social. Tinha um pragmatismo quase frio nessa decisão. Totalmente pragmático. A retenção era mais barata do que arcar com uma rotatividade de 370%. Ao pagar $5 por dia, ele criou um magnetismo inegável. Trabalhadores faziam filas quilométricas no frio para conseguir uma vaga. Nossa, imagina o desespero do pessoal. Pois é. E quem conseguia a vaga não queria largar o emprego por nada. Mesmo que o trabalho na esteira fosse enlouquecedor. Ford exigia engajamento total e eficiência máxima em troca desse valor. Os operários passaram a tolerar a rotina exaustiva porque a recompensa financeira era simplesmente incomparável. Só que essa decisão pragmática, tomada puramente para salvar a própria produção, acabou gerando um efeito colateral histórico, uma consequência que mudaria a economia global. Sim, o nascimento de um novo paradigma. Exato, porque, olha só, você tem salários altos de um lado e, do outro lado, um produto que ficava cada vez mais barato. O modelo T era fabricado exclusivamente na cor preta e ficou sem nenhuma mudança de design por quase 20 anos. Uma padronização extrema. Uma padronização que cortou os custos de fabricação até o osso. E é aí que a equação se fecha de forma brilhante. Ao baixar radicalmente o preço do carro e aumentar o salário dos funcionários, Ford criou um cruzamento inédito na história do capitalismo. O trabalhador se tornou capaz de consumir o produto do seu próprio trabalho. É a criação da classe média consumidora. O operário que apertava porcas agora ganhava o suficiente para comprar o carro que ele mesmo estava ajudando a montar ali na esteira. E a genialidade social do Fordismo reside exatamente nesse ciclo virtuoso. O dinheiro que a Ford injetava na folha de pagamento voltava para o próprio caixa da empresa através da venda de veículos. Fechando a conta de um jeito perfeito. Sim. E, com a jornada reduzida para 8 horas, esses operários agora tinham tempo livre. Tempo livre para usar os carros com as suas famílias. A produção em massa finalmente encontrou o consumo em massa. É muito impressionante observar como todas essas engrenagens se conectam, sabe? Começamos lá atrás com a Revolução Industrial exigindo ordem para milhões de trabalhadores novos. Aí vimos como Taylor tentou resolver isso com cronômetros, tratando o homem como uma máquina imperfeita. E falhando no limite físico da coisa. Exato. E aí vimos como Ford percebeu que a esteira móvel faria o trabalho pesado da organização. Ele estruturou uma máquina financeira incrível de dinheiro rápido, enfrentou o limite físico humano com uma crise de demissões em massa e, por pura necessidade de sobrevivência do próprio lucro, acabou redefinindo o que significava ser um trabalhador, dando origem ao nosso poder de compra moderno. Então, o que tudo isso significa no final das contas? A grande lição que essas fontes nos deixam é que a eficiência verdadeira não pode ser medida apenas nas entradas de matéria-prima e na velocidade das máquinas. O equilíbrio humano é fundamental. O limite mecânico é e sempre será ditado pelo limite de quem opera a máquina. O bem-estar básico, a remuneração justa e a capacidade de consumo não eram atos de caridade do Ford.
Eram componentes indispensáveis para que a máquina de lucros não colapsasse sobre o seu próprio peso. É uma perspectiva fascinante sobre as origens do nosso mundo atual e, para finalizar nossa análise de hoje, tem uma reflexão que as fontes provocam e que vale muito a pena explorar por conta própria. Vamos lá. Uma das grandes táticas de eficiência de Ford foi a padronização absoluta, né? Como a gente mencionou, ele manteve o modelo T praticamente com o mesmo design por 20 anos, vendendo exclusivamente na cor preta, tudo para simplificar a produção e focar apenas em baixar o preço. 20 anos aprimorando exatamente o mesmo produto. Uma eternidade. Exato. E quando olhamos para a nossa economia hoje, o cenário é o completo oposto. Vivemos na era da obsolescência programada. Fabricantes de smartphones lançam um modelo supostamente revolucionário a cada 12 meses, montadoras de carros mudam o design todo ano para estimular a troca. Sempre correndo atrás do novo. Pois é. E a provocação que fica para quem acompanha a gente é: o que aconteceria se uma gigante da tecnologia de hoje tentasse aplicar o Fordismo puro? Olha, seria no mínimo polêmico. Imagina uma empresa decidindo que não vai lançar nenhum modelo novo pelos próximos 20 anos. Eles produziriam exatamente o mesmo smartphone, focando apenas em tornar a fabricação incrivelmente mais rápida, o aparelho livre de qualquer defeito e o preço progressivamente mais barato a cada ano. É um experimento mental incrível. Né? Será que atingiríamos uma eficiência tecnológica inimaginável e democratizaríamos o acesso total? Ou a nossa sociedade atual, que é totalmente condicionada à novidade constante, simplesmente rejeitaria o produto? Fica a reflexão sobre o que realmente impulsiona as engrenagens do nosso consumo hoje: a eficiência verdadeira ou apenas a ilusão do novo? Muito obrigada a todos que nos acompanharam em mais essa discussão e a gente se vê na próxima. Olha, 80% do DNA das startups modernas, das gigantes da tecnologia e das corporações mais ágeis do planeta hoje em dia, não foi inventado no Vale do Silício. Na verdade, a espinha dorsal de como qualquer negócio opera hoje foi desenhado há mais de um século por um engenheiro de Minas francês. Um engenheiro de Minas. Isso, um cara que estava encarando o caos absoluto da Revolução Industrial de frente, sabe? E aí, assim, é um dado que muda completamente a nossa perspectiva, né? Porque se a gente parar para pensar, nós sobrevivemos a 2 guerras mundiais, a invenção do computador, a internet, agora o trabalho remoto globalizado inteiro e ainda assim as fundações que esse engenheiro estabeleceu continuam ditando as regras do jogo. Exatamente. É um nível de resiliência teórica que a gente raramente vê em qualquer área do conhecimento, muito menos na gestão de negócios, que é algo tão volátil. Com certeza. O que nos traz a nossa imersão detalhada de hoje, que é focada na teoria clássica da administração e na mente do criador dela, o Henry Fayol. O famoso Fayol. Ele mesmo. E para quem nos escuta e quer decifrar por que as empresas são estruturadas do jeito que são, tipo, por que existem departamentos, gerentes, diretores, a resposta está aqui. Mas para entender o tamanho da revolução que o Fayol fez, a gente precisa visualizar a urgência daquela época. O contexto é tudo, né? Total. Não era um debate acadêmico numa sala de aula. As indústrias modernas estavam, surgindo do nada. Eram milhares de pessoas que antes trabalhavam em pequenas fazendas ou oficinas artesanais bem pequenas e, de repente, elas foram subitamente jogadas dentro de fábricas gigantescas para produzir automóveis, aço, energia. Nossa, imagina o terror que devia ser tentar gerenciar isso. As organizações, elas simplesmente incharam da noite pro dia, sabe? Os líderes daquela época estavam basicamente tentando pilotar um avião comercial enquanto ele ainda estava sendo construído no ar. Uma loucura. Total. E não existia manual. O que existia, na verdade, era uma taxa altíssima de falências e um desperdício colossal de recursos, porque ninguém sabia, literalmente, como administrar em larga escala. E aí que entra um contraste fascinante que as nossas fontes apontam hoje. Naquela mesma época, ali na virada para o século XX, havia o Frederick Taylor, que é super famoso pela administração científica. O pai da administração científica. Isso. Só que o Taylor estava lá com um cronômetro na mão, suado no chão de fábrica. Ele queria saber como um operário podia colocar carvão numa fornalha 2 segundos mais rápido. E olha, eu entendo a eficiência disso, claro. Mas se o Taylor já estava lá resolvendo a produção, o que o Fayol enxergou que o Taylor acabou deixando passar? Então, o Fayol ele olhou para a própria trajetória dele.
Ele assumiu a direção de uma empresa mineradora e metalúrgica francesa gigante, a Commonwealth, quando ela estava ali à beira da falência. Caramba, pegou a bucha. Pegou a bucha e ele percebeu, na prática, que otimizar o uso da pá de carvão lá embaixo não ia salvar a empresa se o diretor de vendas não conversasse com o diretor financeiro. Quer dizer, enquanto o Taylor usava uma lupa no chão de fábrica, o Fayol pegou um binóculo e subiu lá para o andar da diretoria. Ele teve uma visão macro. Exatamente. Ele entendeu que o problema real, o que realmente quebrava as empresas, não era a falta de esforço do operário, era a total incompetência estrutural na gestão de todo aquele ecossistema. Certo. Vamos desempacotar isso então. Se o Fayol está lá, no último andar, olhando para baixo e vendo esse ecossistema inteiro à beira do colapso, qual é a primeira coisa que ele faz para assumir o controle? Tipo, como ele tira a empresa da beira do abismo? O primeiro movimento dele foi um zoom out brutal, sabe? Ele decidiu que precisava fatiar esse monstro complexo em partes que fossem incompreensíveis. Faz sentido. Dividir para conquistar. Isso. Ele mapeou que toda e qualquer empresa, seja uma pequena padaria na esquina ou uma multinacional do aço, precisa obrigatoriamente realizar 6 funções básicas para não morrer. A primeira delas, claro, é a função técnica, que é a produção dos bens ou dos serviços em si. Que era onde o Taylor habitava, né? Mas o Fayol diz, beleza, a gente produziu. E agora? Exato. De que adianta produzir toneladas de aço se não há como vender? Aí surge a função comercial, a compra, a venda e a troca. Depois ele aponta a função financeira, que é totalmente focada na captação e no uso eficiente do capital. O dinheiro fluindo. Dinheiro fluindo. Ele também mapeou a função contábil, que envolve os registros, os custos, as estatísticas. Basicamente o painel de instrumentos daquele avião que a gente mencionou. E tem uma que costuma surpreender muita gente quando estuda isso, que é a função de segurança. E olha, essa função de segurança me chama muito a atenção, porque lendo as fontes, não era só colocar um cadeado no portão de ferro. Tratava-se de proteger o patrimônio contra incêndios, roubos, mas também proteger os trabalhadores. Sim, garantir que a estrutura física e a estrutura humana não fossem destruídas. Mas, assim, a grande sacada do Fayol, o verdadeiro pulo do gato dele, não estava nessas 5 funções. Não. Não. Ele percebeu que você pode ter a melhor produção do mundo, o melhor time de vendas, o cofre cheio de dinheiro. Se essas áreas operarem isoladas, cada uma no seu quadrado, a empresa quebra do mesmo jeito. E foi aí que ele introduziu a 6ª e a mais vital de todas as funções, a função administrativa. E eu gosto de visualizar isso com uma analogia biológica. Para quem está acompanhando a gente, pensa no seguinte: a função técnica, a produção, é o sistema digestivo, transformando os nutrientes ali. Legal. A financeira é o coração bombeando o sangue para a empresa não parar. A contábil é o sistema nervoso mandando os sinais de dor ou de saúde. Mas a função administrativa é o cérebro. Perfeito. Nossa, essa analogia capta exatamente o núcleo do pensamento clássico. A função administrativa é o que coordena e integra todas as outras funções. E isso, na verdade, tocou numa ferida super aberta daquela época. Qual ferida? O Fayol ele ficou profundamente frustrado com as escolas de engenharia e com as universidades francesas, porque elas formavam técnicos brilhantes. Os caras sabiam tudo sobre a resistência dos materiais, cálculos matemáticos complexos. Mas quando um desses engenheiros brilhantes era promovido a diretor, ele falhava miseravelmente. Claro, porque as faculdades ensinavam a cuidar dos órgãos, digamos assim. Mas ninguém ensinava o cara a ser o cérebro da operação. Precisamente. Não havia ensino de administração formal. O que havia era muito senso comum, muita intuição e muito improviso na hora do aperto. E o Fayol percebeu que ele precisava criar uma ciência transmissível. Ele queria que a administração pudesse ser ensinada do mesmo jeito que se ensinava matemática ou física. O que nos leva direto ao núcleo da operação diária, né? Se a gente assumir que a administração é o cérebro e o gerente ali é a pessoa que opera esse cérebro, o que exatamente ele faz numa segunda-feira de manhã? Porque o Fayol não podia simplesmente dizer, vai lá e administra. Ele precisava de um manual de instruções bem claro para esse cérebro. Com certeza.
E o manual que ele criou acabou se tornando o famoso processo administrativo, que ficou imortalizado naquele acrônimo POCCC. POCCC. Planejamento, organização, comando, coordenação e controle. O famoso POCCC. Esse mesmo. É uma cascata lógica de tomada de decisão, sabe? Tudo começa com o primeiro C, lá no original em francês, que era previsão, mas que hoje é entendido e traduzido amplamente como planejamento. É basicamente a habilidade de escrutinar o futuro, prever os cenários que podem acontecer e desenhar um plano de ação robusto. Porque sem o plano, não tem empresa, né? Há apenas um grupo de pessoas reagindo a incêndios diários. Fica todo mundo só apagando fogo. Exato. E depois que esse mapa está desenhado, a gente entra na organização, que na visão dele não era simplesmente arrumar as gavetas do escritório, mas sim prover a empresa de tudo o que é útil para o seu funcionamento. Matérias-primas, ferramentas, capital e, crucialmente, o pessoal. Tá, então uma vez que o palco está montado e os atores estão nos seus lugares, alguém precisa gritar ação. Exatamente. E esse é o comando, o papel do administrador ali de orientar os empregados, de dar a ignição para que as atividades finalmente comecem a rodar. Mas aí o comando gera um efeito colateral imediato. Todo mundo começa a se mexer. Isso, várias áreas começam a se mover ao mesmo tempo. E é aqui que muitas empresas falham até os dias de hoje, inclusive. E é por isso que ele define a coordenação. Tem uma diferença sutil e gigante aí, né? Comando, pelo que eu entendo, é mandar a engenharia criar um produto e o marketing vender. Mas coordenação é garantir que a engenharia crie algo que o marketing realmente consiga vender lá na frente, e dentro do prazo certo. É harmonizar. Isso, harmonizar os esforços para que ninguém bata a cabeça no meio do caminho. Uma distinção perfeita. E para fechar o ciclo, a gente tem o controle, que é a verificação obsessiva se o que está acontecendo lá no chão de fábrica e nos escritórios condiz com aquele plano que foi desenhado lá na primeira etapa. Se há desvios de rota, o controle aponta o erro para que o próximo planejamento seja corrigido a tempo. E o que fica muito claro, lendo as fontes, é que exigir tudo isso de uma única pessoa requer um perfil quase super-humano, né? Ele não queria o chefe que só ficava assinando papéis numa sala fechada. Não mesmo. Ele detalhou que o administrador precisava ter saúde física, vigor mental para um aprendizado contínuo, qualidades morais inabaláveis e uma vasta cultura geral. Ele até listou 16 deveres essenciais do gerente, que iam desde garantir recompensas justas até combater proativamente a papelada excessiva. O cara já odiava a burocracia inútil lá atrás, imagina. Ele é extremamente pragmático, sabe? Mas o Fayol sabia de uma coisa importante. Você pode ter um gerente com um perfil perfeito, o cara mais ético do mundo e que conhece o ciclo POCC de cor. Mas na hora do conflito, na hora em que duas áreas brigam por orçamento ou um funcionário questiona uma ordem direta, o método puro e simples não resolve o problema social. O ser humano é complexo. Muito. O administrador precisava de parâmetros de comportamento, diretrizes para pautar o julgamento nessas horas difíceis. As famosas regras do jogo. E aí nascem os 14 princípios gerais da administração. Olha, eu olho para essa lista e vejo que recitar os 14 em sequência pode parecer a leitura de um contrato longo e bem tedioso para quem nos escuta. Mas, se a gente agrupar esses princípios pelas tensões reais que eles resolvem nas empresas, o brilhantismo do Fayol aparece. Boa ideia. Como a gente divide? Vamos focar no primeiro grande bloco, estrutura e poder. Ele começa falando de divisão do trabalho para criar especialização. E logo em seguida ele conecta isso com autoridade e responsabilidade. E essa conexão é vital, viu? O Fayol odiava a ideia de alguém ter o poder de dar ordem sem arcar com o peso das consequências depois. Se você tem o direito legítimo de mandar, que é a autoridade, você atrai magneticamente a responsabilidade de ser cobrado se tudo der errado. Não dá para terceirizar a culpa. Exato, tem que andar junto. Isso flui direto para a hierarquia, ou a cadeia escalar, garantindo que
todo mundo ali saiba exatamente quem responde a quem. Mas tem um princípio que hoje gera muitos debates nas empresas, que é a unidade de comando. A regra de que um funcionário só deve receber ordens de um único chefe. Vamos trazer isso para a nossa realidade atual? Vamos lá. Hoje a gente vê grandes corporações como tipo o Google ou o Spotify adotando aquelas estruturas em formato de matriz, onde a pessoa responde ao líder de engenharia e ao líder de produto ao mesmo tempo. O Fayol diria que isso é uma receita para o desastre. Olha, na visão estrita daquela época, sim, ele diria. O Fayol argumentava fortemente que receber ordem de duas autoridades diferentes criava hesitação, conflito de lealdade e fuga de responsabilidade. Tipo, a quem eu obedeço primeiro se eles pedirem coisas opostas? É um pesadelo corporativo. Ele via a unidade de comando como essencial para manter a ordem psicológica do trabalhador, sabe? E mesmo hoje, muitos consultores argumentam que o excesso de líderes nesse modelo matricial gera um esgotamento mental gigantesco na equipe, exatamente pelo motivo que o Fayol previu há 100 anos. Faz todo sentido. Outro ponto crítico nesse bloco de poder é a centralização versus descentralização. Muitas pessoas leem a escola clássica e acham que o Fayol queria o poder todo trancado na sala do presidente. Ninguém mais opina. Mas as fontes dizem o oposto, não é? Sim, na verdade, essa é uma das maiores incompreensões sobre o trabalho dele. Para o Fayol, a centralização era uma questão de grau, não um dogma religioso. Ele buscava um equilíbrio dinâmico o tempo todo. Eu gosto de pensar nisso como o controle de tração de um carro esportivo. Como assim? É tipo, se você está dirigindo numa tempestade, numa pista super escorregadia, digamos, uma empresa que está numa crise profunda, com uma equipe super inexperiente, você liga o controle de tração no máximo. Você centraliza as decisões para o carro não rodar e não bater. Para ter segurança. Isso. Agora, se a pista está seca, o dia está lindo e o piloto é profissional, ou seja, uma equipe madura, altamente capacitada e motivada, você desliga o controle de tração. Você descentraliza para deixar o piloto manobrar livremente e ir mais rápido. Nossa, uma metáfora excelente. O objetivo da centralização ou descentralização para ele era apenas o melhor aproveitamento das capacidades do pessoal. Se descentralizar aumenta o rendimento daquele time específico, você descentraliza. Ponto final. Legal. E isso nos leva a um segundo bloco de princípios, que é focado em ordem e direção. Temos a unidade de direção, que significa que um grupo de atividades com o mesmo objetivo deve ter um só plano e um só chefe. Para todo mundo remar para o mesmo lado. Exato. E temos a ordem e a disciplina. A ordem aqui não é só a não gritar no escritório, mas a ideia de um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Reduzir aquela carga cognitiva terrível das pessoas de terem que procurar ferramentas ou não saberem com quem falar para aprovar um projeto. Isso mesmo. E, finalmente, a gente chega ao que podemos chamar de o fator humano. E é aqui que o Fayol mostra que ele não era apenas um burocrata frio que só olhava para planilhas. Ele estabelece a remuneração justa para que a recompensa satisfaça tanto a empresa quanto o empregado, no equilíbrio. Ele não queria a exploração cega. Não. Ele defende a estabilidade do pessoal, alertando que a alta rotatividade destrói o aprendizado institucional. Toda hora entra alguém novo, tem que ensinar tudo de novo. E ele fala muito de equidade, exigindo que os gerentes usem de amizade e justiça para conseguir conquistar de verdade a lealdade do time. E ele inclui também a subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais. Para colocar isso num cenário moderno para quem está escutando a gente, sabe aquele colega de trabalho que foca apenas em bater a própria meta de vendas para ganhar o bônus gigante? Todo mundo conhece um, né? Pois é. O cara faz isso mesmo que, para fechar o negócio, ele prometa ao cliente prazos absurdos que a equipe de engenharia não consegue cumprir. Ele vira o herói das vendas do trimestre, mas afunda completamente a reputação da empresa a longo prazo. O Fayol estava proibindo exatamente esse comportamento tóxico em favor do espírito de equipe, que também é um dos 14 princípios. O que mostra uma visão social muito à frente do tempo dele, quer dizer, ele já enxergava isso. E o mais moderno de todos os 14 princípios, na minha opinião, é a iniciativa.
o encorajamento franco para que os funcionários, do chão de fábrica à gerência, imaginem e executem novos planos. Mas, peraí, tem uma tensão gigantesca aqui nessa teoria. Qual? Como que a gente pode ter uma hierarquia estrita, defender a unidade de comando e a disciplina rigorosa, e ali na mesma página pedir que o funcionário tenha iniciativa e traga ideias novas? Isso não é um paradoxo completo? Tipo, como a obediência cega conversa com a inovação? Olha, é o paradoxo central da gestão de pessoas, e o Fayol sabia muito bem disso. A resposta dele não era escolher um lado ou outro, mas saber aplicar a dose certa. Ele afirmava nas obras dele que os princípios eram universais, porém extremamente flexíveis. Não eram regras de pedra. Exato, eles não eram leis da física intocáveis, eles eram faróis. O administrador brilhante é aquele que sabe exigir disciplina militar na execução de procedimentos de segurança na fábrica, por exemplo, mas abre a sala e senta para ouvir a iniciativa quando a equipe está discutindo como melhorar um produto novo. A flexibilidade era a verdadeira genialidade desse modelo dele. Tá, mas apesar dessa flexibilidade declarada na teoria, a história mostra que a prática foi bem mais espinhosa, né? Conforme as décadas passaram, as escolas de administração posteriores começaram a desmontar várias ideias do Fayol. Com certeza, a crítica veio forte. Analisando as fontes sobre as críticas à teoria clássica, a gente vê que os pontos cegos dele começaram a custar muito caro. O maior deles sendo o que chamam de teoria da máquina. Essa é de longe a crítica mais pesada. As teorias humanistas que vieram logo depois apontaram que o Fayol tinha uma visão extremamente simplista e mecanicista da organização formal. Ele desenhou a empresa como um relógio de engrenagens perfeitas e previsíveis. A crítica do extremo racionalismo diz que ele acreditava fielmente que se você apertasse o botão A da liderança, sempre teria o resultado B do trabalhador. Espera, eu tenho que fazer o papel de advogado de defesa do Fayol agora. Vai lá. Como os críticos podem acusar o Fayol de ignorar o lado humano se ele acabou de estabelecer a equidade, o espírito de equipe e a iniciativa como princípios vitais? Isso não prova que ele viu o trabalhador de forma humanizada e não como um robô? É uma ótima provocação, de verdade. Mas tem uma diferença enorme entre tratar as pessoas com justiça moral e compreender a profunda irracionalidade e a complexidade psicológica humana de fato. O Fayol via o humano como uma peça importante do motor, uma peça que precisava de um bom óleo. Que seria o bom tratamento e o salário justo. Exatamente. O óleo para a peça não quebrar de tanto atrito. Mas ele ignorou solenemente o que a sociologia e a psicologia organizacional provariam depois, que é a tal da organização informal. As relações de corredor? O papo no cafezinho? Isso. O Fayol olhava para o organograma desenhado bonitinho no papel e assumia que o poder fluía exclusivamente daquelas caixinhas desenhadas. Ele ignorou os subgrupos, as fofocas, os boicotes silenciosos, as lideranças informais que surgem puramente por carisma e não porque o cara tem um crachá de chefe. A teoria dele simplesmente não tinha espaço para o comportamento irracional. E nós sabemos muito bem que o ser humano é, muitas vezes, totalmente irracional no ambiente de trabalho. Bota irracional nisso. O que nos leva a outra grande crítica, a da abordagem incompleta e de sistema fechado. As fontes destacam que a escola clássica operava numa bolha absurda. Tratava a empresa como um laboratório selado a vácuo. Não havia uma análise profunda de como as crises políticas externas, mudanças na economia, no mercado ou o surgimento de novas tecnologias impactavam diretamente a estrutura interna. Para ele, tudo começava e terminava na porta da fábrica. Olha, eu entendo essas críticas, e elas são super válidas sobre as nossas lentes de hoje. Mas vamos aplicar um pouquinho de empatia histórica aqui. É justo. Criticar o Fayol lá em 1916, por não entender a organização como um sistema aberto e hiperconectado globalmente, ou por não dominar a psicologia comportamental, é tipo criticar o inventor da roda porque ele não colocou freio ABS nela, sabe? Nossa, sim, total. O cara não tinha nem precedentes para olhar. Ele não estava tentando criar uma utopia humanista moderna. Ele estava literalmente tentando evitar que a indústria nascente colapsasse sobre si mesma
no meio daquele caos das fábricas. E os próprios críticos contemporâneos dele reconheciam isso, viu? O Lyndall Warwick, que é um dos estudiosos citados nas nossas fontes, que até expandiu e criticou várias ideias clássicas, ele concordava que o alicerce fundamental, aquele foco na divisão de atividades e no interrelacionamento estrutural, estava corretíssimo. O legado do Fayol não é ser perfeito ou a prova de falhas para todo sempre. É quase impossível isso. O legado real dele é ter arrancado a gestão empresarial lá do pântano da intuição amadora e ter colocado ela no patamar de uma ciência respeitada e estruturada. Ele pegou o puro improviso e transformou no processo corporativo moderno que a gente vive hoje. E assim a gente vai fechando o ciclo da nossa análise. Navegamos desde a miopia do chão de fábrica do Taylor até a visão macro da empresa do Fayol. Foi uma baita jornada. Dissecamos as 6 funções básicas e como aquele cérebro administrativo usa o método de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar o dia a dia. E debatemos também como os princípios de ordem e poder, apesar de serem essenciais, criaram aquela imagem de uma organização máquina que mais tarde ia esbarrar feio na caótica realidade da psicologia humana. Foi uma quebra de paradigmas absolutos que, querendo ou não, formou a base inteira do mundo onde todos nós trabalhamos hoje. E para quem nos acompanha nesta imersão, eu quero deixar um último pensamento provocativo. Os críticos lá do século XX detonaram Fayol por ele ter criado uma teoria da máquina, acusando ele de tratar a empresa como um sistema previsível de causa e efeito e ignorar a alma humana. Mas agora, dá uma olhada para o mundo hoje. Onde você quer chegar? Nós estamos literalmente instalando inteligências artificiais como gestoras de logística, alocadoras de recursos e analistas de controle financeiro. Máquinas reais tomando decisões corporativas o tempo todo. Será que a tecnologia absoluta que a gente está criando hoje vai ironicamente concretizar aquela utopia da teoria da máquina que o Fayol sonhou há mais de 100 anos? Uau! É uma pergunta pesada. Ou será que a inevitável e bela desordem do comportamento humano vai provar mais uma vez que nenhuma engrenagem é capaz de prever completamente a natureza das pessoas? Fica a reflexão. Continuem observando os sistemas à volta de vocês e a gente se vê no nosso próximo Mergulho Profundo.